Pets Lovers! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou estar dando dicas de estudos aqui pra vocês poderem arrasar na escola em 2025. Pois é, gente, algumas pessoas estão com muita dificuldade, mesmo estando no meio do ano, ainda no primeiro bimestre de 2025 na escola. Tem pessoas que ainda não conhecem algumas dicas e tá com dificuldade na escola. Inclusive, antes de eu saber dessas dicas, eu era um desastre na escola. Mas hoje cá estou eu nesse vídeo para aprender. E se você quiser aprender dicas para ir muito bem na escola, assiste esse vídeo até o final. Vai te ajudar muito nesse primeiro bimestre de 2025. Então, bora lá! Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos. Minha rede social tá aparecendo aí na telinha para vocês e bora para essas dicas. Primeira dica: crie um cronograma de estudos. O cronograma de estudos, para quem não conhece muito, é onde você vai realmente colocar ali seus horários e de escola, tudo certinho. Por exemplo, quando eu chego da escola 2 horas da tarde, então eu vou colocar no meu cronograma que eu chego 2 horas da tarde, vou almoçar e depois em tal horário eu vou começar a estudar para uma prova ou para avaliação. Sempre tem essas coisas na escola, né, gente? Avaliação, prova, do resumão e tudo mais. Então, tudo naquele contexto você vai colocar ali no cronograma. E é pra seguir, gente. Tem que seguir rigorosamente e seriamente todos os dias. Mas eu não tô com preguiça agora, não vou conseguir estudar nesse horário. Tem que seguir, tá, gente? Tudo certinho pra não ter erro na escola. 2. Estabeleça metas claras, ou seja, coloque o que você realmente vai fazer no cronograma. Então, por exemplo, você chega da escola, eu vou fazer a lição da apostila, vou fazer uma lição. No meu caso, eu tenho a lição atividade na apostila, tenho, por exemplo, que estudar para prova. Inclusive, eu vou gravar um vídeo para vocês de semana de prova, gente, porque tá chegando e, meu Deus do céu. Mas, retomando, no meu caso eu tenho um curso de inglês, que a professora sempre passa pra gente fazer em casa ou na sala de aula. Então, isso realmente tem que estar naquele meio ali do cronograma. Tal hora, quando eu chegar da escola, eu vou só almoçar e vou fazer ali o curso de inglês. Aí, vai ficar tudo certinho depois. Então, tem que seguir e tem que colocar regras que você realmente pode cumprir. Porque se você não cumprir, pode ficar tudo incompleto e aí não vai dar nada certo das dicas, né, gente? Então, tem que fazer o cronograma e tem que dar certo. 3. Organize o local de estudo. Até porque aquele local de estudo tem que estar num lugar bem silencioso, num lugar que as pessoas não converse com você, senão você pode se distrair e não conseguir fazer o que você tá fazendo. E tem que ser um lugar claro, com ar bem claro e tudo certinho, gente. Senão você não vai conseguir se concentrar. E você tem que ter um computador, um celular, um caderninho para ir anotando as coisas. Isso é muito, muito importante, tá bom? E se você não tiver o celular, pode ser um notebook ou um caderninho que você esteja ali certinho. E para quem não é de ficar muito na internet, fazer a lição muito de internet, assim, de pesquisar, né? Você pode sim estar lendo alguns livros e fazendo resumos para você conseguir entender mais sobre aquela matéria, tá? Isso ajuda muito também. 4. Utilize ferramentas de organização, como aplicativos, planner, agenda. Isso é muito importante, gente, para você conseguir elaborar aquele conteúdo na sua cabeça, para ele ficar ali gravadinho na sua cabeça, para você, quando na hora da prova, você não esquecer. Ou em algum trabalho que você esteja fazendo, em alguma atividade, para dar tudo certo e responder certinho, tá, gente? Isso é muito importante, fazer resumos, perguntar as coisas pra você. Sabe aqueles post-its? Vocês pegam, escreve perguntas e tenta responder sem ver a resposta. Isso também ajuda muito
você a gravar as coisas na cabeça. Isso é muito bom e ajuda bastante um estudante em apuros, né? A gente tem estudante, às vezes a gente fica em apuros, né, gente? Antes da prova. E agora, entrando no assunto de técnicas para o estudo. Gente, tem algumas técnicas que eu vou estar dando aqui para vocês nesse vídeo. Então, não saia daí e fique até o final. Então, bora para as dicas. Primeira dica, descanso. Gente, sempre que você estiver estudando para prova, você fica naquele negócio, ai meu Deus, eu tô mais de meia hora aqui e simplesmente não descansei, não fiz nada, fiquei tipo só o dia inteiro aqui só escrevendo, revisando e vendo o vídeo. Gente, simplesmente isso acaba, sim, você acaba aprendendo alguma coisinha, só que você também precisa de descanso para aquelas coisas fluírem na sua cabeça. Senão você acaba esquecendo ali no meio tempo e aí você, todas aquelas 1 hora, 2 horas, 3 horas que você ficou ali tentando estudar, você não conseguiu. Até porque você ficou muito tempo estudando e acabou que não teve descanso, não comeu, não fez nada, então acabou que não adiantou muita coisa. Então, sempre você faz assim. Chegou da escola ou um dia de prova, você vai lá no seu cantinho, arruma direitinho, pega um caderno, uma caneta, vê videoaulas, faz um resuminho no caderno, vê um post-it, faz aquela técnica de fazer a pergunta e responder para você mesma sem ver a resposta. Isso ajuda muito em época de prova. E depois você fica 40 minutos estudando e 40 minutos ou menos, né, se você quiser, tipo 20 minutos de descanso já dá muito bom. Então você começa ali a estudar no meio de 40 minutos estudando, quando for 20 minutos você dá uma pausa, depois você vai com mais 40 minutos, depois com mais 20 minutos. Isso ajuda muito você no dia de prova, tá? E aí as coisas vão fluir melhor na sua cabeça, você vai conseguir, ó, tirar um 10 na sua prova. 2. Mapa mental. Tem muita gente que quando vai fazer mapa mental não sabe o assunto. E tem gente que tem aqueles que pesquisam e tem aqueles que simplesmente estudam. Os que estudam, eu tô falando assim, claro que os que estudam também dão uma pesquisadinha, né, gente? Dá lá uma revisada, vê um vídeo sobre o assunto. E simplesmente isso tá totalmente certo. Se você quiser fazer um mapa mental bom, você vai lá, pega sua folha sulfite, decora do seu jeitinho. Depois, na hora de pôr os assuntos, você tenta revisar primeiro. Tenta ler algum livro que esteja naquele assunto. Por exemplo, Guerra Fria. Esses dias eu até tava fazendo um mapa mental sobre Guerra Fria, que a professora pediu pra fazer e eu fiz. E o que é que eu fiz nesse meio tempo que eu tava fazendo esse mapa mental? Inclusive foi ontem que eu fiz. Gente, eu revisei, na apostila tinha um texto, assim, e eu revisei o texto, marquei, assim, os principais tópicos. Isso é muito importante, você pesquisar, você ver, né, pesquisar no livro, ali lendo, e ver os principais tópicos daquele assunto e colocar no seu mapa mental. Depois, você tem que ver um vídeo sobre a Guerra Fria ou sobre o assunto que tiver no mapa mental para você conseguir fluir as ideias ali na sua cabeça e colocar no mapa mental. Isso também ajuda bastante você. E aí você pode tirar até um 10 nesse mapa mental, né, gente? Então, é isso aí. 3. Flashcard. Aí vocês me perguntam, mas o que significa flashcard? Flashcard é uma técnica que a gente usa com post-it. Sabe aqueles post-its mais grandes assim, que parecem uns bloquinhos maiores? Não sei se vocês já viram, vou estar deixando uma imagem aqui para vocês poderem ver. Esses post-its são ótimos para você colocar pergunta e resposta, que é aquela técnica que eu tava falando pra vocês da pergunta e da resposta, onde você escreve a pergunta e por si, sem ver a resposta, escreve a sua resposta dali que você entendeu do que você leu, né? Primeiro você lê, resume ali do jeitinho que você quiser, revisa e depois você faz os cartãozinhos com perguntas e respostas da sua cabeça.
tá? E é até bom você inventar as perguntas para ver se você realmente entendeu, que é bom você entender também da sua maneira, para você conseguir colocar tudo na cabeça e não errar nada. Isso é muito interessante, eu sempre faço isso e me ajuda bastante em algumas aulas. 4. Resumos e anotações. Nesses resumos e nessas anotações, quer dizer, é a mesma coisa dos flashcards. Só que é um pouquinho diferente, porque você tem que fazer resumos, tem que fazer anotações do que você entendeu. É a mesma coisa de você colocar os principais tópicos dentro de uma agendinha para você não esquecer. Porque você acaba esquecendo. Coloca curiosidades, características, tudo isso é muito importante. Em qualquer assunto, gente. Tanto em geografia, quanto em matemática, português, ciências, em qualquer matéria. Isso é muito importante, você revisar os principais tópicos, características. Isso é muito legal e pode te ajudar muito na hora da prova. 5. Estudos ativos. O que quer dizer estudos ativos? Você, sabe, aquela mesma coisa das flashcards, você vai pegar algumas perguntas e perguntar para a pessoa. Por exemplo, é a mesma coisa de você formar um grupo ali de amigos na sua casa para vocês conseguirem estudar. Então você vai perguntar para sua amiga sobre aquele assunto para ver se ela aprendeu e depois ela vai te perguntar e você vai responder. Vocês entenderam, né? Nisso você vai estar ensinando a sua amiga e vocês duas vão ver se vocês realmente aprenderam, que vocês estudaram e revisaram naquele 40 minutos ou 30 minutos de estudo. E aí você vai estar pegando os post-its, vai com as perguntas e as respostas. E aí você vai falar a pergunta para sua amiga e ela vai ter que falar a mesma resposta que tá no post-it, para ver se realmente ela aprendeu. E você vai fazer a mesma coisa. Ela vai perguntar e você tem que responder a mesma resposta que tá no post-it dela. Gente, isso funciona demais, demais. Eu fazia muito isso e ajuda muito a vocês duas a conseguirem tirar nota máxima na prova ou em qualquer outra coisa que a professora passe. Isso é muito, muito bom. 6. Pratique exercícios. Esses exercícios são, por exemplo, matemática. Você não sabe aquela conta de álgebra ou de divisão? Você simplesmente vai ver vídeos, vai ver coisas na apostila, porque sempre tem os exemplos na apostila, então você pode ver. Se você não tiver exemplo na apostila, você pode ver um vídeo ou pesquisar sobre aquele assunto da matemática. E aí você vai passar tudo isso por uma agenda ou um caderno de estudo mesmo, que você tiver. Você passa tudo, faz um breve resumão e depois você resolve os exercícios por si próprio. Quando você aprender, estiver ali quase entrando na sua cabeça, gente, isso eu já fiz muito isso. Quando o assunto estiver ali passando pela sua cabeça, você simplesmente vai fazer perguntas sobre aquele assunto e tentar responder. A mesma coisa dos flashcards, só que na matemática você vai ter que inventar a sua própria conta para ver se você realmente aprendeu. Isso eu fiz em conta de vezes e deu muito certo para mim. Tanto que eu ainda fiquei meio assim, né? Mas é que a gente esquece de algumas coisinhas. Mas eu uso ainda essa técnica e às vezes aí eu tô fazendo uns exercícios aí também, né? Para melhorar a letra e também melhorar a matemática na cabeça, que isso é ótimo. Ajuda muito. E fazer aqueles jogos de lógica. Não sei se vocês já viram um joguinho de lógica. Ajuda muito a mente. E quando você for fazer as contas de matemática, você não errar. E agora vamos para as dicas extras que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então bora lá, não sai desse vídeo que ainda tem muitas dicas aqui ainda. Então bora lá. 1. Varie os métodos de estudo. Isso vai te ajudar muito a você descobrir novos métodos e técnicas para fazer aquela conta ou falar sobre aquele assunto que você não sabe, que você tá tipo, meu Deus, tipo, você leu e você ficou tipo, que é isso? Você não tá entendendo o que você tá lendo. Já aconteceu muito comigo e é horrível, gente. Você está lendo uma coisa e não tá entendendo do que tá acontecendo. Você tá tipo, você tá lá sobre alguma coisa de matemática e você fica, Meu Deus, que conta é essa? E você fica,
Como que eu vou escrever isso? Como é que eu vou resolver isso? Aí você fica naquela situação. Então, quando você chegar em casa, você é igual a mesma coisa que eu estava falando antes. Revise e estude aquela matéria, vê vídeos. Você vai realmente conseguir ali criar um método da sua cabeça para resolver aquela conta. E aí vai ficar tudo mais simples e mais fácil na sua cabeça. Isso ajuda muito. 2. Faça pausas regulares. É a mesma coisa que eu estava falando antes. Gente, quando vocês estiverem estudando, sempre coloca ali meio de 30 minutos, 40 minutos para estudar. E de descanso você põe ali no meio 20 a 30 minutos, ou de 10 a 20 minutos. Isso ajuda bastante a descansar. E aí você fica mais agilidosa, parece que você fica mais, com mais energia. E isso ajuda bastante no seu aprendizado. 3. Cuide da sua saúde. Não é porque você fica estudando 24 horas por dia que você não precisa de um descanso e também de uma horinha ali para cuidar da saúde, né, gente? Então, naquele horarinho de 20 a 30 minutos, você dá para você ali tá almoçando, se alimentando, né? Praticando exercício, fazendo alguma coisa ali que te deixe mais ativa e só não ficar pensando tanto só naquela lição. Porque se você ficar 24 horas, você acaba não vivendo tanto, né, gente? E aí, tudo aquelas horas que era pra você estar se alimentando, fazendo exercício, se alongando, você tá ali só quebrando a cabeça e, né? Claro que você tem que estudar assim num momento razoável. Tipo de 1 hora, né? Às vezes, dali prolongar um dia, escolher um dia pra você ficar 1 hora, outro dia 40 minutos, outro dia 30 minutos. E aí você vai aumentando, assim, os minutos e as horas. E aí, naquele intervalo, dá pra você fazer alguma coisinha disso pra você, pra cuidar de você, da sua saúde, do seu corpo, da sua memória, do seu cérebro, né? Às vezes é bom você jogar aqueles joguinhos de raciocínio para treinar o cérebro e ajudar. Isso ajuda muito também. 4. Encontre grupos de estudo. Ou seja, as pessoas da sua sala de aula, por exemplo, seus amigos. Ou até um grupo aleatório que tem na escola, né, gente? Que às vezes tem muita gente que encontra qualquer grupo para colocar em casa para conseguir estudar. Nossa, é muito assim, gente. Muito assim. Já vi muito caso assim na escola. Mas, se você tiver muitos amigos, assim, que estiverem próximos de você e os pais conseguirem trazer para casa, né? Aí você pode juntar aquele grupo de estudantes para conseguir estudar. E você pode até fazer a técnica do flashcard. E também você pode estar ali vendo vídeos com aquelas pessoas e estudando em geral, né, gente? Dando todas essas dicas para elas também, né? E isso é até bom para você esclarecer dúvidas com aquela pessoa, porque pode ser que a pessoa esteja entendido primeiro, tem outras que entendem só depois. Então isso é muito legal, essas conversas, assim, de estudos com as outras pessoas. Que, por exemplo, fulano, qual cálculo deu seu? Deu tal. Aí você vai pesquisar, tá certinho. Então aquela pessoa já te explica como que ela fez aquele cálculo. Entendeu? Então isso é muito legal também. Pode te ajudar muito. 5. Recursos online. Vê alguns sites de atividades que você pode estar resolvendo. Tem videoaulas, tem plataforma de estudo onde você pode estar vendo algumas atividades, texto. Tudo isso é muito legal para você conseguir ali desenvolver um raciocínio lógico na cabeça para conseguir fazer sua atividade e dar tudo certo. Isso é muito, muito bom. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais dicas de estudo, escreve aqui embaixo que eu gravo mais. E lembre-se, gente, sempre mantenha motivado. Ver vídeos de pessoas estudando ali pra você se motivar. Sempre que eu tô assim, não consigo muito fazer as atividades, fico ali meio, será que eu ainda continuo estudando? Sabe, porque sempre dá ali uma desmotivação na gente, você fica tipo, será? Então, o que eu faço? Eu sempre vejo essas fotos no Pinterest, eu sempre pesquiso cadernos decorados e organizados no Pinterest. E aí você pega um caderno aleatório que esteja velho, ou então um caderno aleatório que você tiver em casa e copie aquilo que tá
ali na foto. Isso te ajuda a motivar muito. Aí você coloca uma música calma, tenta fazer alguma atividade que o professor mandou. Isso ajuda bastante, gente. Eu sempre faço isso e sempre me motivou bastante a estudar. Então, sempre lembre disso e celebre suas conquistas, objetivos, tudo que vocês conseguirem conquistar no universo da escola, no universo dos estudos, vocês conquistem. E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ficou até o final, muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau!